Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Nós estamos aqui hoje estreando tanto o segundo trimestre de 2023, começando aqui a primeira lição desse segundo trimestre, quanto também com a minha esposa aqui, né, que é a Arisneide, que vai comentar, né, aqui essa lição de hoje. Então, estreando também aqui, graças a Deus por isso, né? Eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. É uma promessa de Deus, né, se cumprindo, né, nas nossas vidas. E eu sou feliz por isso, sou grato a Deus por isso. Então, como já disse, o segundo trimestre de 2023, aqui o resumo, o que nós vamos comentar durante todo esse trimestre aí, o assunto é sobre família, né? Relacionamentos em família. Esse é o assunto principal, né? E aí aqui mais esclarecido, diz aqui também, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, aqui são esse assunto que nós vamos falar nesse trimestre, né? Durante esses 3 meses, 13 lições aí. Então, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos pegar os exemplos das pessoas que estão aqui na Bíblia, né? De exemplos bons e exemplos ruins. Exemplos de desobediência e exemplo de obediência, né? Para que nós venhamos tirar proveito disso aí. Então é assim, vamos aqui o sumário, né? E eu quero já passar aqui para a Arisneide, a ela se apresentar e também já apresentar aqui as nossas lições, são 3 lições, e o nosso comentarista dessa revista desse segundo trimestre. Muito prazer, eu me chamo Arisneide, estou muito feliz pela oportunidade. A todos os telespectadores, que Deus abençoe de forma maravilhosa. Estamos aqui para darmos início a mais um trimestre das escolas bíblicas dominicais. Em todas as nossas igrejas nós temos as escolas dominicais aos domingos. E iniciando agora o segundo trimestre com o nosso comentarista, pastor Elienay Cabral. E as nossas revistas são editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no Brasil. Estaremos estudando sobre os desafios e problemas que as famílias enfrentam, e nesse trimestre nós teremos 13 lições. Estamos na primeira, que fala sobre quando a família age por conta própria. Esse é o tema que nós iremos discutir hoje. E a segunda lição será a predileção dos pais por um dos filhos. A terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. A quarta lição que iremos estudar será sobre os ídolos na família. A quinta lição, motim em família. Sexta lição, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição de número 9, uma família nada perfeita. Lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Lição de número 12, criando filhos saudáveis. Lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Serão esses 13 temas
que serão discutidos durante o segundo trimestre de 2023. Estamos dando início à primeira lição. Isso. Que Deus nos abençoe. Pois é, então. Aí hoje é a primeira lição, como já foi dito, 2 de abril de 2023. É quando a família age por conta própria, né? Então já foi dito o assunto da lição de hoje. É aquela coisa que não busca orientação de Deus, né? Então, texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então você vê aqui que quando o ser humano se precipita, ele não tem como evitar, né? Porque é aquela coisa, o homem ele tem sempre esse livre-arbítrio. É por isso que Jesus ele disse para orar, vigiar até antes de orar. Não adianta orar sem vigiar. É aquela coisa, ganhar dinheiro e não saber conduzir o dinheiro, joga fora. Qualquer uma coisa de você ter o carro, mas dirige precipitadamente, vira o carro, quebra, bata a gente, vira. É isso aí. Então, para você entender o que quer dizer aqui essa verdade prática, é exatamente isso, né, mãe? Exatamente. De você ter, às vezes você tem o dom, é o caso do pessoal de Coríntios, né? Ali a igreja de Coríntios, tinha os dons, mas não estava sabendo conduzir esses dons. Aí você tem a arma, mas não sabe usar a arma, né? Tem o dinheiro, não sabe comprar as coisas certas, compra as coisas erradas, faz negócio errado, o pessoal toma tudo de ti, é aquela confusão. Exatamente. Então é uma vida sem controle. Então é exatamente isso aqui. Essa precipitação, você se precipitar. Se precipitar significa você se acidentar. Você, né? Uma coisa feita sem pensar e tal. Então, com Deus é assim, é muito sério, porque Deus não tem nada a ver com a sua decisão. Ele pode orientar, não tem como você andar com Deus e ele não te avisar do erro, né, bem? Exatamente. Então, ele avisa, aí você passa por cima disso aí, ou às vezes não pergunta antes. Tudo que for fazer tem que perguntar para o Senhor. Você está, como diz o apóstolo Paulo, é para ser, né? Cristo viver em ti, não você viver por conta própria. O oposto da precipitação é o equilíbrio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22, que isso deve ser buscado e nutrido diariamente. Nós temos essa responsabilidade de buscar e desenvolver essa virtude. É o equilíbrio, ou seja, em outras palavras, o domínio próprio. Se nós não nos atentarmos para essa necessidade, nós podemos pôr tantas oportunidades a perder, que é o que Salomão pediu para Deus, foi sabedoria, porque a sabedoria ela é a forma eficaz de administrar ou gerenciar aquilo que Deus está propondo para nós. Então, se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos até galgar algumas grandes oportunidades, mas precipitadamente, sem esse equilíbrio, nós podemos botar tudo a perder. Exatamente. O assunto principal dessa lição de hoje e até do trimestre é exatamente essa, você ter a humildade, você ter a paciência. Até tem, Jesus fala lá em Apocalipse 3:10, né? Como guardaste a palavra da minha paciência. O que ele está dizendo? Como tu esperou eu te dizer, e tu acreditou no que eu te disse, o que eu esperou eu orientar. Exatamente. Porque eu estou firme na promessa que foi dito, mas eu preciso de uma orientação para me seguir.
Tem esse lado aí, né, mãe? Exatamente. Que às vezes a pessoa até está dentro da promessa, mas ele não espera Deus falar de novo. Deus fica calado. Eu quero ver o que esse homem vai fazer, ou essa mulher, essa pessoa. Então, foi o caso de Abraão aqui com Sara, né? Que Deus se calou. Ficou lá. Não, vai ter um filho. Mas aí ficou calado, anos e anos. E ele, mas rapaz, cadê esse filho? E ele não esperou Deus falar de novo, ou seja, agir, trazer a promessa, se concluir, né? Então, é exatamente isso. Quando guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Porque a tentação é exatamente você se precipitar. Vai sem fora de hora, entendeu? Então, você passar por cima da promessa de Deus, você adiantar, você querer antecipar. Isso aí. Aí eu te guardarei do dia da tentação, que há de vir sobre toda a terra, sobre todos aqueles que habitam no mundo, né? Então veja que a tentação vem. Paulo, quando ele fala aos Efésios, para a gente se armar das armaduras de Deus, Efésios 6, 10 em diante ali, ele fala de você se armar, se preparar para o dia mau. E havendo feito tudo, ou seja, está todo preparadinho, vestidinho, com a, né? Um soldado todo preparado para a guerra, né? Ficar firme, porque tem essa questão de você estar todo preparadinho, mas não fica firme. Que é exatamente essa questão de vem um te engana, é para ali, o inimigo está para ali, não bora para cá, pegar ele por ali, o inimigo está lá debaixo da moita. Não evitar as distrações, né? O inimigo está debaixo da moita, esperando lá, ele se precipita, não fica firme naquilo, na orientação de Deus. Foco, uma das ciladas do adversário é nos tirar do foco, né? Exatamente. Ali, naquelas armaduras, o apóstolo Paulo fala 2 vezes, ficar firme. 2 vezes ele fala ali. Ter firmeza, né? Aí orar no Espírito e súplica, né? Em todo tempo, ele diz. Quer dizer, é aquela coisa, orar é exatamente você falar com Deus e agir, conforme Deus disse. Entendeu? Então, aqui tá claro essa precipitação. Qualquer pessoa que faz isso, ele arca pelo seu erro, né? Não, tu fez, eu mandei fazer? Não. Então, né? O caso de Josué, que errou logo ali na cidade de Ai, logo lá na frente ele errou de novo. Quando aqueles homens vieram com aqueles pão bolorento lá, o cara vizinho do lado, inimigo dele, inimigo que Deus disse que era inimigo, não é porque ele foi lá, roubou umas coisas dele, não, nunca tinha, nem conhecia. O problema é que Deus disse é para eliminar eles, acabar, tirar eles daí. E ele veio e fez uma aliança com os homens, porque os homens enganaram ele na lábia, só na conversa. Não, nós estamos não sei da onde, estamos só os queixos aqui. Isso é dele dizer, peraí, deixa eu falar com Jesus para ver quem vocês são. Ele te conhece, eu não conheço. Fez logo a aliança e os homens eram vizinhos do lado. Cercou a boca por causa disso, Deus deu um livramento para ele, porque teve misericórdia, mas que por causa desses homens, veio 5 reis de uma vez para cima deles. Só Deus mesmo. Nesse dia até a Bíblia diz que Deus matou mais do que eles mesmos, os israelitas. Eles estavam compactuando com os próprios inimigos, né? Concordando com os próprios inimigos, não sabendo que era o inimigo. O inimigo é astuto. Exatamente. Vieram para acabar com ele, os 5 reis, com esses homens. Ele tinha feito uma aliança com os homens, teve que entrar por causa deles, na guerra. Aí Deus mandou uma saraiva de pedra, de gelo, que matou mais do que os israelitas matou. Aí deu livramento, senão que era 5 reis, 5 nações de uma vez só. Já pensou? Então é assim. Aí vamos aqui então para... Aqui no texto áureo você percebe que tem aqui a promessa. Ó, a tua mulher vai ter um filho, o nome dele é esse aqui, já pensou? Além de Deus dizer que ia ter o filho, ele disse até o nome. Dava de ficar lá. Não, vai ter. Mas o inimigo, ele tapeia o homem. É isso que nós precisamos estar ligados. Saber que isso acontece.
Então, aí vem essa precipitação que é aqui na verdade prática, que é uma verdade mesmo, né? Então, nós vamos aqui para a leitura diária, né? Vamos fazer essa leitura diária, que eu aconselho que você possa notar aí esses versículos, para você ler, todo dia ler e meditar nisso aí, para acompanhar a lição, né? Aqui está dentro dos assuntos da lição, né? Então, aqui, segunda-feira, Gênesis capítulo 12, versículo 4, a promessa de uma grande descendência. Isso aqui é onde Deus prometeu a Abraão, né, que ele seria seria pai de grandes nações, né? O que está escrito aqui em Gênesis 12, 4, afirmando essa promessa, aí nós temos aqui: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pois é, terça-feira, Gênesis capítulo 15, versículo 2, a dúvida do patriarca Abrão. Aqui ainda era Abrão, né? A gente vai falar aqui Abraão, mas a lição está falando de Abrão, que é antes de ser mudado o nome para Abraão, e Sarai, que era o nome da sua esposa, aí Deus mudou para Sara. Sobre a dúvida de Abrão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É isso aí. Ele questiona sobre... Questionou, né? Se seria o mordomo, o herdeiro. Claro Sim. que não, não é? Aí ele vem a promessa aqui no É. quarta-feira, Gênesis capítulo 15, versículo 4. A promessa de um herdeiro. Aí Deus confirmou que não era ele, não era de Damasceno, coisa nenhuma, não, é dele mesmo. E o texto diz: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Claríssimo, né? Então, quinta-feira, Gênesis capítulo 16, versículo 2 ao 6, é uma leitura bem mais longa. A precipitação do casal, que é exatamente a questão que nós vamos falar e se exemplar nisso aí. Se precipitar de querer adiantar. A leitura. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Exatamente. Dando início aí aos maiores conflitos dentro daquela família por conta, exatamente, precipitação e desobediência andam de mãos dadas, né? Porque, como a gente está vivendo hoje também, as famílias têm muitos conflitos, muitos problemas. Isso tudo porque às vezes até conseguimos ouvir a voz de Deus, às vezes até conseguimos obedecer em parte. Abraão obedeceu em parte,
Porém, chega um momento em que as pessoas desanimam daquilo que Deus propôs para elas. Aí começa a você arcar com as consequências dos seus próprios erros, porque as nossas decisões, elas são opcionais. Eu vou optar em decidir se eu vou, se eu não vou. Agora, as consequências, elas são inevitáveis. Verdade. Sim, aí vem aqui, sexta-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 56. Deus cumpre a sua promessa. Ou seja, a palavra de Deus, depois de dizer, só pode desfazer você mesmo. E dependendo da maneira que Deus falou, nem a gente desfaz. Ele, né, que é o caso de Abraão, aí teve aquela promessa, e mesmo ele precipitando, não mudou. Tem coisas que mudam, dependendo de você. Não mudou por quê? Porque Abraão continuou crente. Sarai, Abraão continuou crente, apesar de ter falhado, mas é aquele pecado que não é para a morte, aquela história lá. Exatamente você... foi um escorrego, foi um acidente no percurso, é isso aí. Mas ele não se desviar. Agora, se ele se desviasse do caminho do Senhor, aí ele perdia a promessa lá na frente, nunca se cumpria na vida dele, mas se cumpriu por isso. Então, Deus, quando ele promete, você continua firme, ainda que tenha esses desastres, essas precipitações, esses acidentes no percurso, mas se cumpre lá na frente, assim mesmo. Porque está prometido e você não saiu do caminho, né? Exatamente. É o caso dele aí. Sim. 1 Reis 8:56, essa referência fala: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Certo. Aí, sábado, 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 5 e 6. Mentores espirituais da própria casa. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Aí a gente, aqui eu digo assim, que a gente faz essa escola bíblica aqui na TV, no rádio também. Não é assim para teólogo, para as pessoas que já entendem, é meio evangelístico aqui a coisa. Porque nós vamos entrar aqui em casa de pessoa que nunca foi nem na igreja, às vezes. Exatamente. E aí, então, neófito, né? Aí o que é? Um novo convertido, uma pessoa que não tem muito conhecimento. Né? Então, quando ele fala aí, porque ele está falando para a gente escolher para o ministério. No caso, ele estava falando para Timóteo escolher presbítero ou bispo, como você quiser falar, bispo ou presbítero, ou diácono, para cuidar do ministério da igreja. Então não podia ser neófito. É exatamente novo convertido, uma pessoa que não tem entendimento ainda, ele é uma criança espiritual. Pode ter 90 anos, 100, mas é como humano, mas como não tem experiência com Jesus, com a palavra de Deus. É isso aí. Então, só para explicar, que eu gosto de deixar bem claro para a pessoa entender o que nós estamos falando, né? Uhum. Então, nós vamos aí para leitura bíblica em classe, né, mãe? Isso. Faz essa leitura aí. As referências estão em Gênesis 12, versículos de 1 a 3, e Gênesis 16, de 1 a 5. Uhum. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Gênesis 16, de 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Exatamente. Então você vê, aí a gente vai ver aí no decorrer da lição, né? Que a pessoa, às vezes, não, quando se acha, né, com um certo direito, ele usa esse direito até além do que pode usar, né? Então, o caso dela aqui, que menosprezou a sua senhora, né? Então, vamos aqui os objetivos, logo aqui. Primeiro, nós iremos identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Terceiro, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Exatamente, são coisas que bem claras que a gente precisa meditar nisso aí, né? Você vê que a promessa de Deus para a tua vida depende da tua família, né? É claro que a gente vai falar sobre isso aqui, que é uma coisa muito séria, o que eu vou falar aqui cabe para todo o trimestre aqui, para toda a revista, as 13 lições, que é cada um dará conta de si mesmo a Deus. As pessoas têm um livre-arbítrio. Pode ser um filho meu, mas ele tem um livre-arbítrio de seguir, fazer da vida dele o que ele quiser, ainda que eu diga como é que é. Então, muitas vezes as pessoas pregam, dar seminário para pais e filhos, essa coisa toda, e ele responsabiliza os pais pelos erros dos filhos. Não pode responsabilizar, porque Deus não responsabiliza. Parece que é em Jeremias que ele diz, né, que o próprio Deus, o filho não vai pagar pelo erro do pai. O pai comeu uva e o dente do filho esbotou. Ele fala, não, ele fica com o dente esbotado para lá e comeu a uva. Então, o que é isso que eu estou dizendo? É o outro lado, para a gente não... Porque se a gente prega uma coisa assim, parece que ou Deus falhou, que não falha, que a gente sabe disso. Assim, dá uma aparência para quem não conhece Deus, eu estou dizendo, não é para quem conhece. Fica essa dúvida. Quem é que está falhando? É Deus ou é os homens, esses pastores aí, que os filhos desobedientes? Nem Deus, nem o homem, muitas vezes, o pai. O erro está no filho, que não seguiu o que o pai disse, né? E muitas vezes o filho é bem direitinho e o pai é torto, né? Então tem esse negócio aí que a gente não pode fechar isso. Isso não é uma regra, né? Porque Deus não tem o controle teu no sentido de obrigar você a fazer as coisas. Então, quando você vai ver a primeira família mesmo, pelo menos que está na Bíblia, pelo menos não, e é a primeira mesmo,
que eu digo pelo menos é no sentido dos filhos, que aparece na Bíblia aqui, que ninguém sabe se só eram esses filhos mesmo, mas o que aparece na Bíblia aqui, Adão e Eva, aí vem Caim. Primeiro filho, quis Deus? Não. Não sabia quem era Deus, não foi ensinado como foi ensinado Abel. Claro que foi ensinado primeiro ele que Abel. E Abel obedecia, ele não. Quer dizer, e aí o próprio Deus falou para ele as coisas. Não, não quero não, sou ruim mesmo. Então faz o quê? Então assim, só para dar um entendimento aqui, para as pessoas não ficarem pensando que o pastor não convence o filho dele a ser crente para ser direitinho porque não quer. Não, não é isso não, não tem nada a ver, o filho não quer. É ensinado, dentro de casa os pais sofrem muito com isso, principalmente os crentes, né? Os pais que são direito, que pais fiéis e filhos infiéis, ou seja, né, desobedientes. Então, E nós temos exemplos bíblicos também. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, temente a Deus, o homem que agradou o Senhor. Ele teve Absalão, que foi um dos perseguidores próprios dele. Então. Absalão se tornou uma vergonha para o próprio pai. Porém, nós temos um exemplo oposto de um filho também de Davi. Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E nós temos essa, na nossa vida prática, dentro das nossas famílias, eu que venho de uma família grande, nós somos 11 irmãos, nós vemos uma diferença, todos receberam o mesmo tipo de ensino, todos foram instruídos da mesma forma, porém cada um com seu comportamento diferente. Tem uns que amam a Deus e outros simplesmente ignoram. Então nós não podemos trazer isso como culpa. Meus pais tiveram culpa? Não, ele ensinou todos os filhos. Cada um tem a sua opção de obedecer ou de se rebelar contra aquilo que recebeu. Nós estamos falando isso exatamente para você, principalmente quem não conhece a Deus, né? Eu volto a dizer. Exatamente. E assim também, às vezes, um pastor que não sabe conduzir mesmo. Seus filhos também, tem isso aí. Vamos aqui defender, os pastores são tudo santinhos, os filhos são rebeldes. E não, aí tem aqueles que dão mau exemplo também. E às vezes o filho até dá exemplo, mais do que o pai. E tem esses detalhes aí, isso aqui nós não vamos discutir. O que nós devemos aprender é fazer o certo, individualmente, cada um de nós. Não adianta eu estar falando aqui para você e não fazer nada. Por mim, fazer por mim. Então cada um faz por si. E se puder ajudar os outros. Eu não posso ajudar uma pessoa sem eu ter com que ajudar. Não me dá água, eu não tenho água, eu estou morrendo de sede, como é que eu vou dar água para os outros? Então eu tenho que beber água primeiro para não poder estar sobrando. Já está abastecidinha, aí eu dou para os outros o que sobrar, aí sim. A nossa responsabilidade é vivermos, né, em obediência e não nos culparmos por aqueles que não estão absorvendo as mesmas ideias. Porque não é por força e nem por violência, mas é o Espírito que convence. Um exemplo aqui, está aqui em Lucas capítulo 10, parece, eu vou até ver aqui para não... capítulo 12, versículo 49 em diante, aqui eu vou ler isso aqui porque eu senti de ler. Palavras do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Vim lançar fogo na terra, mas que mais quero, se já está aceso? O que é? Eu vim trazer justiça, eu vim trazer o que é certo, palavra de salvação, é isso aí que ele está dizendo, fogo, justiça de Deus, é isso aí. Ele está fazendo até uma pergunta, o que eu mais quero? Se já está lançado o fogo? Tá, aí versículo 50, importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustie até que venha a cumprir-se. Ou seja, eu vim aqui fazer, para obedecer meu pai, fui enviado para fazer aqui uma obra, e eu tô angustiado, chegue logo esse dia para cumprir com isso aqui. É isso aí. Aí ele entra aqui nesse versículo 51, que é aonde eu quero chegar.
cuidai que vós que vim trazer paz à terra. Está perguntando, eu vim trazer paz à terra? Vocês estão pensando, né? Não vos digo, mas antes dissensões. Em vez de trazer a paz, trouxe dissensões. Por quê? Porque ele tem a paz, mas quem se agarra a essa paz? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá, quem é que quer a paz? Quem segue a paz, quem não tem paz, fica contra o que tem paz. É isso aí que ele está dizendo. Aí ele diz no 52, porque daqui por diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. É isso aí. Por quê? Porque não quer obedecer. 5 divididos numa casa. Dificilmente numa casa que tiver 5, os 5 vão seguir a paz, vai ser tudo crente. É isso que ele está dizendo. Verdade. Então vai ter pelo menos um ali contra esse negócio. Porque ele mesmo passou por isso, os irmãos dele eram contra ele. Agora diga que eu estou mentindo. O que a Bíblia está dizendo? Quer dizer, depois se converter, ninguém sabe nem se foi todos. Bom, eu não sei. Se tem na história dos hebreus aí, dos judeus, não sei. Agora, na Bíblia aqui não está dizendo, não. Só tem Tiago e Judas, que eu tenho certeza que se converteram. Judas, irmão de Jesus, e o Tiago. Agora os outros não tem prova. Tem o José e tem mais outro, que eu não esqueço o nome, e tem as irmãs. Então vamos aqui, vamos para a introdução, né? Para a introdução já da lição propriamente dita, que aqui é o comentário do pastor Alienay Cabral, né? Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade especificamente, poderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldias, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do coração enganoso. Palavra-chave, família. Então é isso aí, nós vamos aqui já para o primeiro tópico da nossa lição, né? Primeiro tópico está dividido em 3 tópicos. Em 3 subtópicos. O primeiro, o encontro de Deus com Abraão. O segundo subtópico, a dúvida diante da espera. E o terceiro subtópico, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Vamos ao primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abraão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Está registrado em Gênesis 11:31, Gênesis 12, de 1 a 4. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Está registrado em Gênesis 12:4. No capítulo 15 de Gênesis, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro.
E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Está registrado em Gênesis 21, 5. Assim, podemos dizer que Abrão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Exatamente. O problema aí foi, apesar de ser o pai da fé, que a gente diz, mas ele perdeu a fé. Naquele momento ali, ele foi induzido ao erro. Né? E a gente até vê assim, na verdade é porque nenhuma carne se glorie diante de Deus. Né? Não tem como o homem obedecer 100% a Deus. Né? Então você vê que sempre o inimigo ele tem seus direitos na terra. A gente vê esse lado assim, que Deus ele sempre está dando a oportunidade. Agora, quem é que quer ficar do lado dele? É você que decide. Né? Como disse o próprio Deus para Caim, né? Que ele que decidia se ficar do lado do pecado ou queria vencer o pecado. Né? Então aqui, a única coisa, o erro de Abraão foi ele se precipitar e querer ajudar. Né? Então isso é... Mas nós vamos prosseguir aqui. O segundo subtópico Sim. fala sobre a dúvida que Abraão teve durante o tempo de espera dessa promessa. Exatamente. Após a promessa de uma descendência, conforme está registrado em Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. O Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, 2. Esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural. Exatamente. Então, é porque sempre o homem, ele é natural mesmo, né? Quando buscamos em Deus todos os dias, você sai do natural para o sobrenatural. Aí você passa a acreditar. Você passa a entender as coisas espirituais e saber que Deus pode fazer qualquer coisa. É tanto que quando houve a promessa ali direta, teve essa promessa, mas teve o encontro dos anjos com Abrão ali, e a Sara estava atrás da porta escutando ali. Quando o anjo disse, ó, a tua mulher no outro ano está com um menino no braço aí. Que ela vai ficar grávida. Ela riu. Ele disse, Sara riu, por que riu? Não riu, não riu. Tem alguma coisa impossível a Deus? Então, nesse momento aqui, eles perderam essa fé, que Deus podia fazer qualquer coisa. Não, estou velha, já não vai acontecer. Vai acontecer. Então, nós nunca podemos olhar pelo aquilo que você entende, que você já viu falar, que você já viu um homem realizar. Não. Quem vai realizar é Deus. Como é que é? Não sei, mas vai realizar. A gente tem que se firmar, né, nesse sobrenatural, nessa onipotência de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença em tudo. Que é diferente de homem, diferente daquilo que a gente conhece, daquilo que a ciência pode descobrir. Então não tem negócio de ciência com Deus não, quem manda é Ele, né? Nós precisamos nos mover pela fé, não pela vista, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que espera. Das coisas que nós esperamos e a certeza daquilo que não se vê. Exatamente. Porque se nós nos movermos dentro do natural, nós estamos agindo como qualquer outra pessoa que busca, que faz, que age dentro da sua própria perspectiva. Mas Deus quer nos dar uma perspectiva divina, espiritual,
E isso se dá por meio de relacionamento, é o relacionamento que nós temos com Deus, que é o relacionamento que Deus anseia, que a religião em si, ela não salva. O que vai nos salvar mesmo é a forma como nós lidamos com a nossa vida espiritual, que isso é por meio da nossa relação diária com Deus. É por isso que nós somos ensinados, e a Bíblia nos ensina sobre a oração, que é a forma de nós nos comunicarmos com Deus, a forma de leitura contínua, constante da palavra de Deus, para que Deus fale conosco através da palavra. Ele nos orienta a encontrarmos o coração, a vontade dele para a nossa vida. Pessoas que acham muito difícil andar na direção de Deus. Primeiro você tem que encontrar o coração de Deus, a vontade dele que só é encontrada na palavra. E o Espírito Santo nos conduz a isso, a viver isso, apesar das nossas fraquezas. E nessa oração, nessa obediência, toda essa orientação bíblica, nós saímos do natural, do sobre. Ou seja, eu estou sendo alimentado com o pão da vida, o pão do céu, aquilo que vem do céu, aquilo que é do reino. Exatamente. Então eu não estou mais só no arroz e feijão, eu estou no pão da vida, quer dizer, aquele lado espiritual, o lado da fé, da esperança, da certeza, da confiança em Deus, está sendo alimentado, está sendo fluído em mim. Né? Aí eu me mantenho, mas se você dá um tempinho, quem sabe Abraão até passou um dia ali meio dormindo muito, alguma coisa assim, e ele enfraqueceu espiritualmente nessa fé que quando a Sarai pegou ele ali naquele momento de fraqueza da fé, e ele concordou com essa atitude. E logo é um acerto. Para hoje é um pecado terrível, né? Mas para a época não era tanto assim. Mas de qualquer jeito uma vantagem para a carne dele. Dá de se entender isso aí, né? Então ele, já que está tudo liberado e bacaninha, né? Pelo homem, né? Aí ele entrou na tentação, né? Mas é assim, a gente tem que aprender com isso. Então vamos aqui, terceiro subtópico. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. Gênesis, capítulo 15, versículo 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, seria Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será teu herdeiro, Isaque. Conforme Gênesis 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no seu próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria, conforme Números, capítulo 23, versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Está em Salmos 89, versículo 34. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis capítulo 16, versículos 2 e 3. Exatamente. Então ele foi um vacilo, né? De desacreditar pelo momento ali. Então é isso, não é uma questão de Abraão se desviou, Abraão não acreditou mais em Deus. Não, é um momento, é um vacilo. Eu sempre digo que esse tipo de coisa aí, e até mesmo um pecado, que isso aí foi um pecado, acabou sendo porque errou, né? Mas o pecado, ele é isso, é um erro de percurso, é um acidente, a mesma coisa de um acidente. Você não quer e acaba se acidentando. Né? Então, mas existe o conserto. Né?
que é o caso Exato. dele aqui, acabou consertando, mas ficou as consequências que até hoje está, e até Jesus vir vai continuar, que são os ismaelitas aí e os judeus, né? São aí os árabes e os judeus, né? Então, isso vai ficar para sempre aí, até Jesus vir e acabar com isso aí, né? Então, entenda que não resolve não, ficou, porque é uma coisa, ele falou, todas as famílias da terra, tu serás bendito, ou quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Quer dizer, aí ele disse isso para sempre, não foi para aquele momento. Então, como nós somos abençoados em Abraão, aquele que não quiser será amaldiçoado, né? Então é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós já vamos voltar aqui com o segundo tópico da lição. Graças a Deus já estamos aí de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, nós temos aqui o primeiro subtópico, que fala sobre a tentativa de Sarai em ajudar Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Está registrado em Gênesis capítulo 16 e versículo 2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Como vimos em 1 Reis, capítulo 8, e versículo 56. Exatamente. É tanto que eles sabiam que a promessa não seria essa, da gente entender assim, né? Que eles botaram o nome do menino de Ismael, né? E não foi o nome que Deus mandou, que era Isaac. Então eles sabiam que estava fora o negócio. Exatamente. Não é esse aí não, vamos botar de Ismael. Então veja aí que você faz sabendo que está errado. O pecado é meio que assim. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado resolveu esse negócio aí, eu não estava nem querendo e acabei fazendo também, me envolvi no meio. Exatamente. É meio que assim, entendeu? Aí você dá de entender aqui que é uma coisa precipitada mesmo, de maneira que, com a certeza, porque senão eu tinha botado o nome de Isaac, né? Então, vamos aí. O segundo subtópico do tópico 2. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16 e versículo 2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho, conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada,
querer intervir no plano original divino. Exatamente, é um risco, né? Assim, mas a única coisa que devemos fazer é orar mesmo, buscar Deus mesmo para ter essa decisão certa. Porque nunca o homem natural ele não compreende, e ele, como eu acabei de falar, ele fica fraco espiritualmente. Com isso ele não tem visão, ele não tem força para reagir contra as ofertas, as coisas que vêm. O que é isso? As promessas antecipadas, né? Que é umas ofertas de homem maligna, seja como for, para querer substituir as promessas, né? É uma Exatamente. substituição que vem até com mais com uma robustez aí, vem mais uns preparos, umas ilustrações aí, porque a mentira é isso, ele vem para te convencer mesmo, para você errar. Então já a verdade ela traz ali a clareza da coisa, o que é a realidade. A mentira não, ela traz aí uma fantasia, uma coisa qualquer que para te iludir mesmo. É o caso que a gente acha que despertou o interesse de Abraão, que ele nem perguntou mais. Ele não se interessou em buscar Deus para... Não, pai, espera aí, ainda vai chegar esse negócio, né? Então, assim, isso para nós é uma lição muito grande, né? Terceiro subtópico, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu próprio modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida, conforme Gênesis 16, de 5 a 9. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa da atitude precipitada da parte dos cônjuges. As consequências dessa precipitação de Abraão permanecem até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Exatamente. E assim, a pessoa tem que ter a consciência, todos nós, que o mal está em nós e o bem está disponível a nós. O bem não está em nós, não. Nós temos que buscar. Eu estou falando no sentido espiritual, no sentido de Deus. E o inimigo nós já somos dele, porque ele não ganhou lá no Jardim do Éden. Então nós já nascemos desligados de Deus. Nós estamos ligados ao mal. Então nós precisamos lutar para se ligar ao bem. Nos encher do bem, que o mal já está. E controlar esse mal, né? E é o que aconteceu aqui, que eles deixaram fluir esse mal. E aí tiveram aí consequência até hoje. Já pensou, toda a humanidade, assim como a Eva convenceu Adão e caiu toda a humanidade, isso aqui foi também. Porque Deus ele escolheu, depois de Noé ali, escolheu esse homem aqui chamado Abraão, para levantar um povo diferenciado na terra. Como que seja um novo Adão. Aí um intermediário ali, que o novo Adão é Jesus mesmo, né? Mas vamos colocar aqui ainda humano, um segundo Adão. Rapaz, bora levantar mais um segundo Adão aqui. É como se fosse isso aí. Aí ele tornou vacilar, que a semente dele veio rachada de novo. De maneira que a humanidade até hoje sofre isso aí, entendeu? Então, humanamente falando, ficou assim, essa divisão até o final, né? Isso é um exemplo da fragilidade do ser humano e da dependência que ele tem de Deus. Qualquer
conquista que nós podemos fazer, qualquer sucesso que nós podemos alcançar, ele só terá uma firmeza, ele só terá uma solidez se for baseado na vontade e na direção de Deus. A partir da hora que eu consigo, por mim, tomar minhas próprias decisões, eu já estou fadada ao fracasso. Então, nas famílias é muito importante, principalmente as mulheres. O propósito de Deus para a vida da mulher é algo maravilhoso, mas se nós errarmos o alvo, se nós mudarmos a direção desse papel, isso pode se tornar um prejuízo, um desastre na nossa família. Primeiro que a vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida no nosso coração, e quando a vontade de Deus está estabelecida em nós e nós obedecemos, mas para obedecer precisamos de uma renúncia do nosso próprio ego, então todas as famílias são beneficiadas, todas as pessoas da nossa casa são felizes, porque nós estamos seguindo um padrão de obediência ao nosso Criador. Se de repente eu sigo um atalho da minha própria vontade ou seguir a minha própria mente, eu posso levar também todos ao desastre, todos ao fracasso. Então nós vemos que as famílias sofrem muito porque as pessoas elas estão tomando os seus próprios rumos, elas estão cumprindo aquilo que a mente delas estão gerando, e nós não podemos de forma alguma, principalmente nós que já aceitamos a Jesus, nós temos o senhorio dele sobre nós, então nós estamos aqui a nos submeter àquilo que a palavra nos ensina, para não apenas pensar em favor único para mim própria, mas que o favor de Deus seja estendido a todos os demais. Enquanto a desobediência traz essas consequências, por outro lado, a obediência, quando eu me sujeito ao senhorio de Cristo, eu também trago favores e resultados que ficarão como legado para as próximas gerações, como meus filhos, como meus netos, eles podem se beneficiar de resultados, de atitudes sábias que eu tomei em Deus, não atitudes próprias da minha mente, porque nós temos um manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. Não podemos, de forma alguma, nos desviar nas nossas decisões desse caminho. É isso aí. Então vamos ao terceiro tópico. Estamos com pouco tempo, nós vamos mais sobre as consequências de uma decisão precipitada. Sim. Primeiro subtópico, o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela, por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva. Está descrito em Gênesis, capítulo 16, versículos 4 ao 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Exatamente, está bem explicadinho. Lamentável, né? É lamentável. Mas serve de exemplo para que não Com venhamos certeza. cair na mesma armadilha de nos precipitarmos. Exatamente. Qualquer decisão que vem de homem, ele não tem sustentação, não tem a aprovação de Deus, e com isso cria conflito. Porque o inimigo abre brecha para o inimigo, que vem matar, roubar, destruir. Ele vem, não faz nada que preste, né? Então ele tendo aí essa oportunidade da brecha aberta, seja em qual for o assunto. Ele entrando, ele faz um desastre na família. Exatamente. Então vamos segundo subtópico, né? A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas, conforme Gênesis 16 e 6. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas,
Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Êxodo, Exatamente. capítulo 14, versículos de 15 a 18. Aquilo que está na nossa responsabilidade e aquilo que é Deus que tem que agir, é Deus que tem que fazer, né? Então, a gente tem que saber dividir isso aí. Aquilo que é eu que faço. Que tem a coisa humana que é eu que tenho que fazer. Né? Agora, e assim, aquilo que Deus mandou fazer também, que é uma responsabilidade minha, que eu tenho certeza que é daquela forma que é para mim agir. E tem aquilo que eu tenho que esperar Deus dizer. Ei, Senhor, e para onde é que eu entro? Tem 3 caminhos aqui. Aí esperar Deus falar em qual eu posso, né? Então é isso aí. Isso mesmo. Terceiro subtópico, bem. Uma opinião equivocada acerca de Deus. É o terceiro subtópico. Isso. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Primeira carta do apóstolo Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6. Primeira epístola de Timóteo. Aí você vê, isso aí aconteceu com Adão, né? Jesus chegou ali, Deus chegou com a Eva, a cobrar da Eva, né? Cobrou de Adão. Rapaz, eu entreguei, foi pra ti esse negócio aqui. Então, tu foi na onda aí porque quis, mas quem errou foi tu. Então, do mesmo jeito, o erro aqui foi de Abraão, de Abrão, né, no caso. Dele ter aceitado, porque a promessa era para ele, foi feita para ele. Então, porque ele é o cabeça. Então, é isso aí. Às vezes, uma coisa dita para mim, se eu tenho um diploma de doutor, a minha esposa não tem. O diploma é meu. Se eu errei, ela mandar eu cortar alguém errado lá, aí quem vai arcar com os erros é eu. Ora, mas não é tu que sabe, não é tu que estudou. Então, esse caso aí, Deus ele entrega para um, não pode o outro arcar com isso aí. Não, tu vai no conselho de outra pessoa porque quer. Estou falando contigo, é tu que é o dono da promessa. Né? Nesse sentido, é o responsável, né? Então tem esses detalhes aí que o homem ele tem que assumir mesmo, entendeu? Terceiro subtópico, nós vamos aí para conclusão, né? Sim. Estamos na conclusão dessa primeira lição. Sim. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 2, versículo 2. Exatamente. Nós temos que ter muita certeza da direção de Deus para a nossa vida quando vamos aconselhar
ou quando vamos ditar alguma regra, principalmente dentro da nossa família ou em qualquer lugar, a única certeza que nós temos que ter é se isso de verdade é a orientação, é a direção de Deus, porque se não for, isso pode se tornar um prejuízo. E nós não podemos sofrer consequências e nem levar consequências às outras pessoas por conta da nossa precipitação. Então, tenhamos paz no nosso coração, tenhamos um relacionamento genuíno com Deus, para que venhamos a frutificar no seu reino e não trazer prejuízos aos que nos cercam, principalmente. Que Deus nos abençoe. É isso aí, que Deus abençoe. Estamos finalizando aqui mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Deus abençoe sua vida, que nos acompanhou durante esses momentos, e eu espero que você tenha aprendido com nosso comentário e o comentário da revista, né, do comentarista, né? Então, é isso aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa sempre buscar as decisões suas em Deus, em primeiro lugar, esses exemplos bíblicos para conduzir a sua vida familiar em todos os sentidos. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém.